E aí pessoal, beleza? iOS 17 Beta 7, estamos cada vez mais próximos aí da chegada da versão 17 oficialmente em todos os iPhones. As versões de teste ainda não pararam. O que será que essa nova atualização trouxe de novo? Muito que bem, iOS 17 aí, Beta 7, como eu falei, cada vez mais próximos do lançamento oficial, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre data, não sai desse vídeo sem saber sobre isso, mas chegamos aqui com 400 MB de tamanho nessa versão beta, ou seja, aqueles refinos, aquelas correções mais leves para a chegada então do iOS 17 de forma oficial. E além dele, nós tivemos também as atualizações beta dos outros dispositivos: iPadOS 17 Beta 7, WatchOS 10 Beta 7, macOS 14 Beta 6, tvOS 17 Beta 7 e HomePodOS 17 Beta 7 também liberados hoje, dia 22 de agosto de 2023. Uma coisa curiosa é que logo após a atualização, ele me mostrou aquela tela de bem-vindo, de olá do iPhone quando você atualiza o sistema aí, né? Quando você instala o iPhone pela primeira vez ou quando ele atualiza o sistema. Eu não consegui tirar print, né? Porque nessa tela não dá para tirar print, mas ele me mostrou isso. Ou seja, a gente está cada vez aí próximo então da chegada da versão oficial. E se a gente for falar sobre novidades, o que mudou, nós tivemos uma alteração aqui na tela das ligações, no botão de desligar a ligação novamente. Na semana passada nós já tivemos uma alteração com o botão voltando para o meio. Anteriormente, né, esse botão estava aqui no beta 5, se não me engano, esse botão de desligar estava posicionado no canto inferior direito, como eu estou mostrando aí na tela agora, e depois ele foi alterado para o meio, ele voltou para o meio da tela na versão original dele. E o que acontece? Quando a gente vai utilizar o teclado numérico em alguma ligação, o botão de desligar a ligação no último beta estava posicionado aí, como vocês podem ver, no canto inferior direito, tá? Como eu tô mostrando aí nesse print que eu tirei. E agora, com o beta 7, ele retornou para o meio, tá? Ele voltou aí, conseguia fazer essa alteração no print para mostrar para vocês. Ele voltou para o meio da tela, como aconteceu no último beta. Então teve essa alteração. No beta 6 o botão estava no canto inferior direito e agora no beta 7 ele voltou para o meio da tela. Essa é uma questão que foi bastante criticada aí pelo pessoal quando o beta surgiu, porque trouxe uma mudança muito brusca em algo que os usuários já estavam acontecendo. Alguém até utilizou o termo aí de anos e anos de memória muscular jogados no lixo por conta dessa alteração, mas a Apple resolveu voltar atrás e fazer essa alteração. Galera, uma outra coisa que foi alterada aqui é em relação ao modo silencioso do iPhone. Nós temos o botãozinho físico aqui ao lado do iPhone quando a gente coloca e tira ele no modo silencioso, né? Mas no beta 6 nós estávamos sem sentir o retorno tátil quando a gente alterava aqui para o modo silencioso. E agora no beta 7 esse retorno tátil, essa vibração voltou. E o que acontece? Isso pode ter ligação com a questão do botão de ação do iPhone 15. Tem até uma matéria aqui no site 9to5Mac que fala sobre essa questão do botão de ação, né? Que é um rumor muito forte sobre a construção do iPhone 15, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Se você não sabe ou não viu sobre as novidades do iPhone 15, vou deixar o link desse vídeo nos cards e também na descrição, que quando a gente tira e coloca do modo silencioso aqui no botão ao lado, a gente tem um novo padrão de vibração. E agora nós temos um novo padrão de vibração, ele vibra de um jeito diferente, ele tem um retorno diferente, né? Ou seja, nós temos aí um indicativo que o botão de ação do iPhone 15 realmente vai acontecer, e essa é uma das provas aí
sobre isso. Para quem não tá por dentro, no iPhone 15 então nós podemos ter um botão de ação na lateral, substituindo o botão de silencioso clássico, para dar para que a gente tenha acesso a outras funções do iPhone dentro desse botão de ação, não só no modo silencioso. Então a gente vai poder acessar várias coisas do iPhone, configurar como a gente deseja, não só utilizando esse botão físico para silenciar o iPhone. E se você gosta de saber das novidades antes de todo mundo, você pode assinar a newsletter do nosso canal. Toda sexta, às 9 da manhã no seu e-mail, um resumo do que foi destaque aí no mundinho Apple e iOS. E o melhor, é de graça. Então clica no link que está na descrição para você não perder nenhum e-mail. A gente tem aí quase 1000 pessoas inscritas na nossa newsletter. Então não perde e clica no link que está na descrição. E se a gente for falar sobre bug, o que acontece? Nós tivemos alguns bugs consertados desde a semana passada para cá. Superaquecimento, problemas no Face ID foram resolvidos, tá? Mas aparentemente temos um bug que apareceu aqui no iOS 17 Beta 7, quando a gente acessa aqui a atualização de software. Aparentemente, as versões aqui, as atualizações beta não estão aparecendo para algumas pessoas. Para mim, fiz a prova dos 9 aqui ao vivaço, porque abri pela primeira vez para falar sobre esse bug, mas para mim está aparecendo aqui as atualizações beta, normalmente esse menu aqui de atualizações, tá? Um bug que estava acontecendo comigo era relacionado à capa do álbum, quando a gente tentava alterar a capa do álbum dentro da tela de bloqueio. Então vou colocar aí ao lado o que estava acontecendo, que quando eu tentava alterar a capa, quando eu tentava deixar a capa do álbum em tela cheia na tela de bloqueio, ele estava dando um bug com as notificações aí ao mesmo tempo, não estava conseguindo retornar facilmente para o modo normal. Então vamos conferir se esse problema foi resolvido aqui na tela de bloqueio, tá? Quando eu clico aqui no álbum, ele fica no modo tradicional. Quando eu clico nele, ele tem que vir e ficar em tela cheia. Então, ó, aparentemente isso foi resolvido, porque como vocês viram na gravação de tela, isso não estava funcionando direito, mas agora no Beta 7, esse probleminha, essa bronquinha aqui foi resolvida. E se a gente abrir aqui as notas de atualização do iOS 17 Beta 7, a gente vai ver que teve bastante coisa, como no beta anterior, resolvido, ó. AirPlay, AirPods, coisas de aplicativo, acesso assistivo, áudio, enfim, a gente teve bastante coisa resolvida nesse Beta 7, porque a gente tá cada vez mais próximo aí da chegada da versão RC, que é a oficial. Então eles estão refinando tudo para entregar o iOS 17 cada vez melhor. Vou deixar o link aqui das notas de atualização na descrição do vídeo, beleza? E se a gente for falar sobre bateria, o que eu notei do Beta 6 para cá, teve sim uma melhora na questão da bateria, tá? Ela realmente tá durando um pouco mais, o telefone não tá superaquecendo, então eu vi realmente uma melhoria do Beta 6 para cá. Desde o primeiro beta até a versão 5, ali versão 4, tava impossível, a bateria descarregando muito rápido mesmo, mas aparentemente a coisa foi resolvida, a bateria tá mais estável, a saúde da minha bateria não foi atualizada e muita gente até fica com dúvida nisso, né? Se tá travado ou se realmente a bateria está com 86% ou 90%, de acordo com o número que você tá aí. Às vezes tá travado, galera, e aí o pessoal fala assim, eu atualizei e caiu 10%. Gente, é porque tava travado, o processamento não tava lendo a capacidade da sua bateria, e aí quando você atualizou, isso foi resolvido. Então, realmente você tem que ficar atento nessa questão, porque às vezes você tá com uma capacidade menor, mas ele tá travado num número acima, e aí quando atualiza, a gente se espanta. Mas, em relação aqui à bateria, tô sentindo que tá durando mais desde o iOS 17 Beta 6, e vamos ver então se isso vai se manter aqui no iOS 17 Beta 7, acredito que sim, porque a gente já tá chegando perto da entrega da versão oficial, então as coisas tendem a ficar mais estáveis, mas eu vou avisando vocês qualquer coisa. E se a gente for falar sobre finalmente a data da chegada do iOS 17, muito provavelmente ele vai chegar
na segunda semana de setembro. Por quê? A indicação é a seguinte, que a gente possa ter iOS 17 Beta 8 na próxima terça-feira, dia 29, tá? Beta 8 na terça-feira, dia 29. Beta RC no dia 5 de setembro, tá? A versão oficial aí, dia 5 de setembro. E então, versão oficial chegando para todo mundo na semana de 11 a 17 de setembro, que é a semana do Apple Event. Então a gente só vai ter aí mais um beta antes da chegada da versão RC, e na segunda semana de setembro então podemos ter liberado para todo mundo o iOS 17 Beta 7 de forma oficial, não mais a versão beta. E só para vocês terem uma noção, eu abri aqui o meu canal na playlist de iOS 16, olha só, o iOS 16 também teve 8 betas antes da chegada oficial do iOS 16. Então muito provavelmente vai seguir o mesmo estilo. O meu amigo Vinitech até tweetou, postou lá no X, antigo Twitter, que por exemplo o iOS 12 teve 12 versões betas antes da chegada oficial, né? Então não se espante, a gente tá chegando aí no 8º beta, então pode seguir esse mesmo caminho e finalmente então na segunda semana de setembro, como eu falei, devemos ter então a versão oficial do iOS 17 chegando para todo mundo. Se você não viu outros vídeos sobre as outras versões beta do iOS 17, eu vou deixar um card aqui passando na tela agora para você ir lá assistir e conferir, porque esse vídeo tá terminando, mas eu te espero no próximo. Bem bonitos, é isso, até o próximo vídeo e valeu!